Em uma semana que deveria ser extremamente tranquila, já que a gente não tem tantas notícias econômicas, a gente tem logo pela segunda-feira a bomba processo da SEC com a Binance. Com isso, estremece todo o mercado de cripto. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e hoje vamos fazer a análise do Bitcoin e do Ethereum. Bora pro vídeo! Bom, galera, estamos no gráfico diário do Bitcoin aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. Vamos falar da semana passada. Eu acho que uma semana que foi muito estranha, ao meu ver. Eu acho que eu vou concluir com o final da semana. Então a gente teve o domingo, onde a gente teve essa subida aqui, que pode ser considerado um short squeeze. A gente conversou muito que ele deveria fazer uma correção aqui, mas dependendo dos indicadores financeiros, esse valor deveria começar a tomar uma correção. Falando dos indicadores da semana passada, a gente teve uma grande criação de empregos, mas uma criação de empregos que não conseguiu evitar um aumento no desemprego, ainda que pequeno, nos Estados Unidos, e uma queda, ainda que pequena, na renda do americano. O que isso pode trazer uma desaceleração da taxa de juros, beneficiando o mercado de cripto e também com a redução com a redução dos aumentos de juros. Nós tivemos a aprovação do teto de gastos dos Estados Unidos, onde permite os Estados Unidos a emitir mais títulos do Tesouro para pagar conta, que deve derrubar o valor do título do Tesouro, o que deveria mover o dinheiro para as bolsas e consequentemente para o mercado cripto, onde a gente deveria ter esse aumento aqui. E aí eu fico meio suspeito dos grandes players saberem do que aconteceria nessa segunda-feira, né? Porque apesar de todas as notícias, a gente tem um final de semana onde o preço não deslanchou. Então assim, achei muito estranho o que aconteceu. Muito estranho mesmo. Porque todos os indicadores apontavam uma subida desde sexta-feira, para a gente ter um final de semana vindo buscar essa LTB aqui, essa linha de tendência de baixa de novo, e para a gente ter até o rompimento dela, já que as notícias eram boas, mas ele assentou aqui nesse suporte que a gente tinha de 26.700 aqui, e ficou. E hoje a gente teve a bomba do processo, onde derruba o Bitcoin aí em quase 6% e derruba todo o mercado, trazendo esse valor aqui para nossa LTA. Lembra que eu tinha traçado aquela LTA aqui, que rompeu aqui, a gente não teve ela se confirmando para subida, aí eu reajustei ela aqui para pegar. O mesmo problema com a Binance aqui, ó, e ameaça de processo, a mesma coisa. E depois a gente teve a recuperação do mercado e hoje a gente teve isso daqui. E ele veio testar, eu já tinha acertado essa barra aqui no vídeo anterior, eu não mexi nela. Então ela veio, fez o reteste aqui junto com a média de 200 dias, elas estão muito próximas aqui e por enquanto vem se assentando nesse valor. Vamos olhar um pouquinho os outros tempos gráficos do Bitcoin, que acho que vai ser interessante isso para hoje. Gráfico de 4 horas. Se a gente olhar o gráfico de 4 horas, isso pega o domingo, ele não conseguiu pegar essa linha de tendência de baixa, então ele bateu aqui, ele não passou a média de 200 períodos de 4 horas aqui, ele veio aqui se assentando, e aí ele vem e tem toda a derrubada e a explosão que acontece aqui, e aqui ainda a gente está assentando e ainda caindo. Então a gente ainda está num movimento de queda. Eu estou gravando por volta das 6 horas da tarde, Brasil. Então estamos nesse momento aqui de queda, aqui ainda sendo digerido tudo que aconteceu. Pegando hora, a gente teve uma hora que pegou, mas está começando a ter uma estabilização aqui na hora. Eu vou trazer algo mais ou menos aqui, que pode ser ali 25.500, pode ser o fundo dessa primeira crise nesse primeiro dia. Vai depender muito de como vai estabilizar. Se a gente pegar um minuto, aqui o minuto ele tentou até chegar aqui fazer algo para subir, mas está sem força, o mercado ainda está chocado com o que aconteceu. Qual que é a gravidade do que foi feito? Vamos
ao Twitter. Primeiro, eu tô aqui um Twitter que o próprio CZ ele compartilhou, que eu acho que é o que mais pesa, porque assim, não é só a questão da Binance, o processo da SEC contra a Binance, mas ela joga um monte de criptomoeda no pacote dizendo que elas são ativos imobiliários. De novo, a SEC sem critério algum. Então jogou Solana, ADA, Matic, Atom, Sand, Mana. Então tokens de jogo tem nessa lista aqui, além da própria BNB que entra agora, que já era BUSD, tem TRX, então tem Tron, tem um monte de coisa nessa lista aqui que joga, o que derruba mais ainda o mercado imobiliário, o mercado cripto, do que vem, fora o próprio processo da Binance. A Binance ali você tem o FUD muito forte de um medo da FTX. Como aconteceu, vamos voltar ali no gráfico rapidinho, como aconteceu nessa ponta aqui, que a gente começa a ter um processo e o pessoal achar que tem uma insolvência da Binance, o preço cai, aqui também tem parte disso. Nesse momento um pouco mais grave, né, porque é um processo mais forte, digamos assim, da SEC, então é um pouquinho mais grave esse processo, mas o mercado cripto vai acabar? Não vai sobreviver, vai voltar, o Bitcoin vai subir, as criptomoedas vão subir de novo. Tá cada vez mais difícil para o norte-americano operar com criptomoeda, então assim, os Estados Unidos estão tentando de qualquer maneira fechar esse mercado e essa liberdade lá, vindo do país da liberdade, né? Mas a gente teve uma evolução muito grande de regulamentações de criptomoedas na Europa, então assim, a União Europeia aprovou várias leis de regulamentação que facilita as exchanges. Quando a gente sabe que a criptomoeda ela é feita para vir como uma alternativa à moeda podre, né, a moeda fiat, mas que ela é uma adoção gradativa. Se a gente não tiver essa adoção, essa regulamentação, essas exchanges sendo feitas, para depois a gente evoluir a uma liberdade do usuário, a gente não tem uma implantação saindo do 0 ao 1000 de uma vez. Seriam poucas pessoas que usariam, então precisa ter esse intermediário para pegar as pessoas comuns. E é nisso que o governo americano está atacando, não tentar deixar isso se popularizar ao ponto deles perceberem que eles não precisam a população não precisa mais de exchange, de governo, de nada. Com a própria criptomoeda, com a própria carteira sua, você começa a operar e gerar valor do seu trabalho ganhando em cima de criptomoeda, do Bitcoin. Para ser mais preciso. É isso que eles estão tentando evitar, esse é o medo dos Estados Unidos, já que o dólar vem perdendo força, já inclusive com o ataque do BRICS e parceiros da China já negociando em yuan. Tem um vídeo aqui, vou deixar aí no card, que eu falo um pouquinho da nova ordem mundial, que eu comento um pouco dos 3 polos, né, euro, yuan e Estados Unidos. É um vídeo bem bacana quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas nesse contexto, os Estados Unidos estão atacando muito, que traz aqui. Para essa semana, então, a gente vai falar, nem vou olhar indicadores econômicos, porque não tem basicamente nada de muito importante essa semana. Nada mesmo. Nada. Era uma semana para ser super tranquila, tem só a questão, acho que de seguro-desemprego na quinta-feira, mas que não deve influenciar muita coisa. A expectativa era passar uma semana meio lateralizando para ter aí a expectativa da taxa de juros na semana que vem. Mas para essa semana o que eu espero depende de notícias, e aqui a gente está basicamente num grande FUD. Foi um grande FUD do mercado, e essa queda o FUD, ele vai ser digerido no passar dos dias. Então ele vai começar a se recuperar, não tenho dúvida disso. O quanto ele vai se recuperar até essa LTA ser rompida, não sei. Não faço ideia. Talvez aqui a gente tenha grande suporte à média de 200 dias que segure toda essa questão e a gente consiga trabalhar de novo. Vai depender muito de notícias dessa semana, notícias subsequentes do processo. Há um rumor da saída do próprio CZ da Binance, que pode ser uma pressão dos Estados Unidos até para tirar ele, porque os reguladores eles aceitam um outro nome.
esqueci o primeiro nome, mas é Tang. Ele já é cabeça de parte da Binance, inclusive da Norte América, então ele assumir ali, agradaria os reguladores americanos, então pode ser uma pressão para tirar o CZ da presidência. Tirando ele, pode ser que tenha até um alívio do mercado ou uma queda do mercado. Eu não sei como o mercado vai reagir a essa pressão e como o próprio CZ vai reagir a essa pressão. Então a gente precisa esperar. Quedas mais profundas, só se a gente tiver desdobramentos mais pesados. Uma lateralização aqui os próximos dias pode ser bem possível. E o tempo que vai demorar para ser digerido todo esse processo. A gente está chegando aqui próximo ao final do dia, a gente tem de novo a queda, já caiu mais, mas a gente tem de novo a queda vindo aqui, ó, consistentemente chegando aos 25.500. Vou até arredondar aqui essa que a gente colocou aqui. Configurações 25.500. Para a gente ficar aqui nessa faixa de 25.500. E é onde o Bitcoin está se assentando na hora aqui. Vamos ver se ele se assenta aqui e é suficiente para segurar esse 25.500. Já que a média de 200 dias está em 25.200. Então tem uma margem de queda ainda um pouco maior aqui. Mas se a CLTA foi traçada corretamente aqui, ela pode servir um pouquinho de apoio e segurar sim os 25.500 aqui. Vai depender muito. Esperem aí um movimento do mercado para o futuro. Se eu pudesse apostar, eu aposto numa correção dessa queda. Talvez a gente voltar aqui em 26.700. Bitcoin ganhar aí 3, 4% e voltar aqui dentro. Mas o Bitcoin se desenhava muito para fazer o movimento de 30 aqui, que ele já deveria ter feito semana passada. E ele viria fazer essa semana, mas acredito que aqui tinham informações das baleias antecipadas do que ia acontecer, para o preço não ter disparado. Tenho quase certeza disso. Ethereum, galera. Ethereum, mesma atuada, até melhor que o Bitcoin ele teve aquele domingo onde ele subiu bacana, ele veio aqui, teve a subida, ele subiu legal, depois ele se estabilizou, ele vinha aqui mais forte, então ele vinha se mantendo no topo da estabilização do domingo, diferente do Bitcoin aqui, que teve uma trajetória de queda. O Ethereum não, ele estava ficando fora das médias aqui, trazendo a média de 9 para cima, e ele já estava se preparando para esse movimento dos 2.000, mas hoje veio, e aí o Ethereum sofre mais. A queda do Ethereum até em 5% está até menor que a do próprio Bitcoin ali em percentual, mas ele veio e sofreu e voltou aqui. Está se segurando ainda na média de 90. Ele está um pouquinho abaixo da média de 90, 1.805, a gente fala na média de 90, ele está 1.800. Então está meio que dentro aqui, então ele está mais forte que o Bitcoin, já que a média de 200 dias está aqui embaixo, então ele teria mais um ponto de resistência aqui para cair. É que ela está muito distante, né? O Bitcoin já estava com uma média um pouco mais próxima aqui. A gente já tinha um movimento de convergência interessante. Mas é a mesma coisa, então assim, esperar. Opinião pessoal, sempre. Não levem como dica de investimento, até porque a gente teve um sinal aqui de compra aqui. Eu acredito numa correção também do Ethereum, voltando aqui, buscar a média de 20 aqui, que é bem a banda de Bollinger nossa. Então ele veio buscar a média de 20 aqui no meio, 1845. Acho que a gente deve ir por esse caminho. Bom, galera, de volta para mim aqui, basicamente é isso. Eu acho que é mais um ataque, não só a Binance, mas a todo o mercado cripto, a esse medo da popularização das criptos, principalmente com a queda dos bancos e a perda de força do dólar nessa briga pela nova ordem mundial. Isso está trazendo um pânico aí nos Estados Unidos, que está atacando de qualquer maneira, e o mercado reagiu aí, principalmente com o FUD aí do que se aconteceu no processo. Espero que seja digerido e a gente volte a retomar o crescimento, mas dependendo de como essa história se desdobrar durante a semana e a gente perder aquela LTA, a gente pode sim ter mais quedas no Bitcoin. Galera, não vou fazer moedas da semana, até por toda a correria que está aqui e mais esse caso.
Baseado em forma bem simplista aqui, de novo, não é uma dica de investimento, mas com a queda que teve, que todo o mercado teve, a probabilidade da gente ter algumas moedas com força de se recuperar nesse movimento do Bitcoin, ele se recuperando, é alto. Então, se esse for o fundo, provavelmente quase todas as criptomoedas devem ter um ganho durante a semana para recuperar esse tombo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal. Eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!